Regras para radicais, de Saul Alinsky. Análise da obra por Luciano Henrique. Esta é uma série que se inicia onde farei uma análise da obra seminal do esquerdista radical, e esta é uma autodefinição do próprio Saul Alinsky. Aspas, regras para radicais. A importância de vocês conhecerem esta obra é que, finalmente, terão a chance de entrar na mente do maior arquiteto da esquerda atual norte-americana. Se Antônio Gramsci pode ser mencionado como o idealizador de uma estratégia, Alinsky é como se fosse o gerente. Gramsci como o estrategista, Alinsky como um elaborador de táticas para se alcançar a estratégia. Ademais, Alinsky não se distancia em momento algum da estratégia gramsciana. Na verdade, ensina a implementá-la. Ao contrário da maioria das análises que faço aqui, como as que já fiz sobre Richard Dawkins, Sam Harris, Bertrand Russell e William James, ou outros autores, meu tom será bastante diferente. Não será um tom de refutação ou endosso, mas de análise detalhada com ênfase no aprimoramento das técnicas definidas por Alinsky e em como elas podem ser adaptadas pela direita para a atuação dentro do contexto da guerra política. Portanto, peço que se acostumem com uma, abre aspas, mudança de estilo em relação ao meu habitual para visualizar aqui uma análise praticamente imparcial do material de Alinsky, pois o meu desafio é honrar o título desta série. Claro que apontarei discordâncias vez por outra entre o ponto de vista de um conservador de direita como eu e de um esquerdista, pois nem todas as técnicas podem ser basicamente reconstruídas. A pergunta é: por que conhecer o pensamento e o método de Saul Alinsky é tão importante para a direita? A resposta é porque simplesmente você conseguirá, após conhecer este livro, e é o que esta análise lhe fornecerá, as regras pelas quais os esquerdistas hoje funcionam em um nível tático, ou seja, é a cartilha de ação deles. Se no material de Gramsci haviam pistas, aqui existe um completo roadmap com uma metodologia pronta. Torna-se ainda mais urgente conhecer esta obra pelo mero fato de que os esquerdistas de fato estão a milhares de vantagem em relação aos conservadores de direita no jogo político. Isso se deve à prática, além do fato dos esquerdistas terem acesso a este livro logo que ele foi escrito, em 1971. Do lado dos conservadores, somente após a eleição de Barack Obama pararam para investigar o que estava nessa cartilha, que sempre foi um material de inspiração para o atual presidente norte-americano. A tese de mestrado de Hillary Clinton foi baseada na obra de Saul Alinsky. Estamos simplesmente falando do arquiteto das táticas da esquerda atual que funcionam hoje nos Estados Unidos e têm sido importadas para cá com um extremo sucesso. Se você quiser entender a arquitetura por trás do discurso humanista pró-ONU ou dos marxistas do PT, assim como dos humanistas radicais da linha Dawkins, a fórmula está aqui. Por que os esquerdistas dominam a arte da polarização? A resposta está aqui. Por que é tão fácil para eles ridicularizarem seus oponentes? A resposta está aqui. Como às vezes parece tão fácil, de forma até artística, eles colocarem seus adversários em verdadeiras armadilhas, jogando certas vezes até com as regras do outro? Novamente, ficará muito mais fácil você entender isso aqui. Estamos prontos para começar a jornada por dentro da mente de Saul Alinsky. Prólogo. Saul Alinsky nasceu em 1909 e morreu em 1972, um ano depois da publicação deste livro, Regras para Radicais.
Ele não teve a felicidade de ver que seu trabalho gerou frutos dos quais a esquerda se alimenta vigorosamente até hoje. Aliás, cada vez mais. Enquanto os conservadores de direita ficam zonzos sem perceber o que está acontecendo com eles. Alinsky, mesmo aos 62 anos na época do lançamento do livro, tinha sua cabeça sintonizada corretamente no que diz respeito à guerra cultural. Escrevia para os jovens que estavam para entrar ou já estavam nas universidades. Uma boa parte do seu público na época era composta de líderes sindicais, hippies, especialmente aqueles contra a guerra do Vietnã, feministas e adeptos dos movimentos de quaisquer outras minorias. Segundo ele, aspas, a força revolucionária lembrava em certos pontos os, abre aspas, primeiros cristãos, mesmo que ele reconhecesse que estes mesmos revolucionários, em sua visão, proclamavam a violência e gritavam: derrubem o sistema! Uma das forças mais marcantes em sua análise, todavia, estava naquilo que ele definia como, ao mesmo tempo, aspas, ausência de ilusões em relação ao sistema, mas muitas ilusões a respeito de como mudar o mundo. Um sinal de que ele tinha consciência de sua utopia. Logo no primeiro parágrafo, ele diz que as páginas que o leitor estava por ler foram escritas em desespero. Em uma entrevista à Playboy em 1972, 2 meses antes de sua morte, ele disse que, abre aspas, se existisse vida após a morte e me fosse perguntado a respeito, eu escolheria sem pestanejar a oportunidade de ir para o inferno. O entrevistador lhe perguntou os motivos, recebendo a resposta em torno, abre aspas, o inferno seria um paraíso para mim. Toda a minha vida eu estive junto aos que não têm. Por aqui, se você é um que não tem, você não está aderente à massa. Mas se você é um que não tem no inferno, é pouco virtuoso. Uma vez que eu chegue ao inferno, começarei a organizar os que não têm por lá. Suas ideias já eram adaptadas no início dos anos 60 para o uso da esquerda nas universidades americanas por causa de sua obra Alvorecer para Radicais, escrita em 1946. Ali já havia soslaios de sua ideia a respeito do que seria um radical, mas a forma detalhada de como ele devia agir para projetos de conquista de poder está em Regras para Radicais. Entre as duas obras, ele escreveu a biografia não autorizada de John Lee Lewis, em 1949, dedicando o resto do seu tempo a vários tipos de militâncias. Embora, como veremos, suas ideias são inspiradas no marxismo, ele luta para não se identificar com eles, preferindo se autorrotular como parte de, abre aspas, uma esquerda independente. Embora seu modelo de categorização das classes seja uma réplica do modelo esquerdista, apenas com outra terminologia, como veremos no próximo post da série. Ele também era um crítico ferrenho da forma de atuação radical e violenta de alguns esquerdistas da época. Segundo ele, esse tipo de, abre aspas, participação democrática ativista se transforma em uma antítese, assassinatos e explosões nihilistas. Por isso, ele sempre dizia se distanciar das panaceias do passado, como as revoluções na Rússia e China, que se tornaram a mesma coisa de sempre, apenas sob um nome diferente. Em sua visão, a busca pela liberdade não parece ter uma estrada ou destino. Para Alinsky, se uma declaração da independência fosse escrita por jovens de 1971, trataria de questões, aspas, do Vietnã e da população negra, das vidas dos guetos mexicanos e porto-riquenhos, dos trabalhadores imigrantes, da Apalácia, do ódio, ignorância, doença e fome no mundo. Segundo ele, aspas, uma carta de direitos enfatizaria o absurdo das relações humanas e do desamparo e vazio, assim como da solidão terrível que resulta de não sabermos se há algum significado para as nossas vidas.
A causa revolucionária dos radicais seria essa causa para as vidas dos jovens compondo o público-alvo de Alinsky. A obra traria, nas palavras do autor, abre aspas, a experiência e o conselho pelos quais muitos jovens o questionaram em sessões que duravam toda a noite em centenas de campos na América. Conclui Alinsky, abre aspas, esta obra é para aqueles jovens radicais que são comprometidos com a luta, comprometidos com a vida. Ele afirma que, abre aspas, existem certos conceitos centrais de ação na política humana que operam independente da cena ou tempo. Conhecer estes conceitos de ação, abre aspas, é básico para que um ataque pragmático seja feito ao sistema. Aqui quero ressaltar que, para a absorção melhor do que Alinsky tem a dizer, atacar um sistema de altos impostos, por exemplo, é também um ataque ao sistema, só que um ataque ao sistema esquerdista. Em minha análise, ataques ao sistema deixam de ser, portanto, exclusivamente dos esquerdistas. Por outro lado, o rótulo, abre aspas, radical, utilizado por Alinsky, é útil para ele, mas não sei se os conservadores de direita deveriam utilizá-lo. Um dos pontos mais contundentes do material é a abordagem realista. Atenção, apenas no contexto da guerra cultural, é claro. Observem como Alinsky apresenta suas regras. Abre aspas. Estas regras fazem a diferença entre ser um radical realista e aquele retórico que utiliza as velhas palavras e frases de efeito, chamando a polícia de porcos, ou racistas, fascistas brancos, ou filhos da puta, tornando a si próprio tão estereotipados que outros reagem a ele dizendo, abre aspas, ele é um daqueles, e então o desprezam. Enfim, se Alinsky possui suas utopias particulares, ao menos ele é realista em relação ao contexto da guerra política, e este é seu diferencial. Crítico à própria atuação dos esquerdistas em seu tempo, ele diz, abre aspas, a falha de muitos de nossos jovens ativistas em entender a arte da comunicação tem sido desastrosa. Em resumo, há também uma comparação da inutilidade de se pisar sobre a bandeira americana, e ele sugere que, para ampliar a comunicação com a plateia, deve-se saudar a bandeira e, em cima dela, proclamar seus valores, mesmo que diferentes do inimigo. Caso um radical de fato entenda que usar cabelos longos, abre aspas, cria barreiras psicológicas para a comunicação e organização, ele deve cortar seu cabelo. Caso se organize uma manifestação em uma comunidade judaica ortodoxa, abre aspas, não se deve andar por lá comendo um sanduíche de presunto, a não ser que o objetivo seja ser rejeitado e arrumar um pretexto para desistir da luta. Outro diferencial do material é a defesa do uso do humor. Para Alinsky, abre aspas, em outro nível de comunicação, o humor é essencial, pois através do humor muito é aceito, ao contrário do que ocorreria se ao mesmo material fosse apresentado seriamente. Esta é uma geração triste e solitária. Ela ri muito pouco, e isso também é trágico. Embora crentes em seus ideais, Alinsky diz, abre aspas, como organizador eu parto de onde o mundo é e como ele é, não como eu gostaria que fosse. Que nós aceitemos o mundo como ele é não enfraquece, de qualquer forma, nosso desejo de mudá-lo para o que nós acreditamos que deve ser. No que um conservador de direita poderia contra-argumentar que o mundo já está, abre aspas, mudado, de acordo com as perspectivas esquerdistas, incluindo as de Alinsky. Exemplo, Estado inchado. Portanto, um mundo com redução do tamanho excessivo do Estado também é uma perspectiva de mudança. Logo, lemas como, abre aspas, Hope for the Change, declarados por Obama, serviriam também para alguém da direita. No Brasil, há um debate sobre a redução da maioridade penal. Esta é uma proposta da direita e uma, abre aspas, mudança na impunidade.
e um ataque ao sistema de impunidade criado pela esquerda. Atenção! O discurso de, abre aspas, mudança não pode ser esquerdista apenas, e sendo que a mudança ela deve ocorrer, para Linsky, abre aspas, trabalhando-se dentro do sistema. Ele cita uma outra razão para se trabalhar a partir de dentro do sistema, citando Dostoiévski, quando ele reconheceu que, abre aspas, dar um novo passo é aquele que as pessoas mais temem. Assim, abre aspas, qualquer mudança revolucionária deve ser precedida por uma atitude passiva, afirmativa, distante de desafios a respeito da mudança pela opinião pública. Linsky diz que, abre aspas, eles devem se sentir tão frustrados, tão derrotados, tão perdidos, tão sem futuro no sistema vigente, que estejam dispostos a abandonar o passado e apostar no futuro. Essa aceitação seria, abre aspas, a reforma essencial a qualquer revolução. Para convencer a opinião pública em massa, incluindo a classe média e os pobres, a aceitar seus ideais é preciso, abre aspas, atuar dentro do sistema. Uma metáfora sobre a paciência é uma das partes mais interessantes do prólogo. Nossos jovens são impacientes com as preliminares essenciais às ações que gerem resultado. A organização efetiva é frustrada pelo desejo para a mudança instantânea e dramática, ou, como eu citei anteriormente, pela demanda pela revelação ao invés da revolução. Esse é o tipo de coisa que vemos nas peças de teatro. O primeiro ato introduz os personagens e o argumento. No segundo ato, o argumento e os personagens são desenvolvidos ao passo que a peça vai obtendo a atenção da plateia. No ato final, o bem e o mal têm sua confrontação dramática e a resolução. A geração atual quer ir direto ao terceiro ato, pulando os dois primeiros, e em tais casos não há sequer uma peça, nada além de confrontação pela causa da confrontação. Uma luz é ofuscada com o consequente retorno às trevas. Para se construir uma organização poderosa, gasta-se tempo. É tedioso, mas esta é a maneira pela qual o jogo é jogado. Isso se você quiser jogar e não apenas gritar, abre aspas, matem o imperador. Para ele, sair citando frases de, abre aspas, Mao, Castro e Guevara não vai funcionar em uma cultura americana na qual estes seriam quase alienígenas. Aliás, ele diz que nos países comunistas há menos liberdade do que na América, e isso deveria ser aproveitado pelos radicais. Um ponto de discordância minha é quando Linsky diz, abre aspas, aqueles que, por quaisquer combinação de razões, encorajam o oposto da reforma se tornam aliados irresistíveis da direita política. O problema é que aqui, como já mostrei, ele toma, abre aspas, mudança, como apenas algo inerente à esquerda. E esta terminologia é uma que precisamos eliminar do nosso vocabulário. Se quisermos reduzir impostos, isso é uma, abre aspas, mudança da direita. Mas se os impostos são aumentados, isso é uma mudança da esquerda. Se há aumento de punição para criminosos, isso é uma mudança da direita. Mas se há retirada de punição aos criminosos, isso é uma mudança da esquerda. Isso defende satisfatoriamente minha tese de que, embora não sejamos revolucionários utópicos ou radicais, a luta pelo processo de mudança é uma constante em pessoas tanto da direita como da esquerda, especialmente aqueles que estejam em oposição ao sistema. Somente com a direita destes truques semânticos mudança é da esquerda, reacionários são da direita, de nossa mente conseguiremos assimilar melhor este conteúdo. O propósito. O texto anterior desta série é, abre aspas, um raio-x da esquerda para radicais de Saul Alinsky, introdução. Como sempre, convém avisar, nesta série, assumo um tom não crítico, ao invés da maioria dos meus textos, em que refuto a esquerda, pois meu objetivo aqui é capturar a essência do pensamento de Saul Alinsky como um todo.
Enfim, entender como pensava o arquiteto das estratégias democratas para a conquista do poder. A primeira coisa que devemos ser obrigados a reconhecer é que Alinsky foi um esquerdista versátil. Um exemplo disso está em sua capacidade de, ao mesmo tempo, citar ensinamentos cristãos como anticristãos. No início deste capítulo, ele cita Jó, capítulo 7, versículo 1. Abre aspas. A vida do homem sobre a terra é uma guerra. Mas logo anteriormente, ele dizia que o primeiro radical de todas as lendas, mitologia e história era Lúcifer. Abre aspas, o primeiro a se rebelar contra o status quo, fazendo-o tão efetivamente que, ao menos, conquistou seu próprio reinado. Outra característica do autor, que ele demonstra logo no início, é a capacidade de não associação a uma corrente específica de pensamento, mesmo que ele a defenda por completo. Exemplo, ele defende que os seres humanos se dividem em 3 classes: os que têm, o que não têm, os que têm um pouco e querem mais. Ele faz isso ao mesmo tempo em que diz não ter nenhum tipo de associação com o marxismo. Mas essa terminologia, no entanto, é simplesmente a releitura do marxismo, na qual existiriam os burgueses, os que têm, os proletários, os que não têm, e os pequenos burgueses, os que têm um pouco e querem mais. Se adaptarmos utilizar o paradigma de Alinsky para a direita, embora não com suas motivações, obviamente, basta adicionarmos uma nova categoria, os que têm tudo, e mudarmos algumas das demais categorias, convertendo, abre aspas, os que têm para os que têm muito, e os que têm pouco e querem mais para os que têm pouco. Isso porque todos querem mais, independente do quanto tenham. Assim ficaríamos com as seguintes categorias. 1. Os que têm tudo. Os burocratas donos de um Estado inchado, seja ele de bem-estar social ou uma ditadura do proletariado. 2. Os que têm muito. Os mais bem-sucedidos homens de negócio. 3. Os que têm pouco. Os que não alcançaram o estágio 2. 4. Os que não têm nada. Esses seriam os moradores de rua. Alinsky afirma o seguinte, abre aspas, o Príncipe foi escrito por Maquiavel para os que têm muito manterem o poder. Regras para radicais é escrito para aqueles que não têm nada tomarem ou tirá-lo dos que têm muito. Portanto, uma reconstrução de regras para radicais, conforme nós, da direita, possamos percebê-lo adequadamente, deveria ser a seguinte. Abre aspas, regra para radicais é escrito para dar o poder aos que têm tudo, que são os burocratas, através de um discurso em que ideólogos simulam que estão do lado dos que não têm nada. Minha adição. Esta refutação é escrita para atrapalhar os planos de quem tem tudo. Um ponto interessante é quando Alinsky diz que quer dar aos seus leitores uma chance de, abre aspas, viver por valores que dão significado à vida. É por isso que esquerdistas têm conseguido capitalizar bastante com um discurso de que lutam pelos oprimidos. Uma análise deste discurso mostra que a direita somente pode reverter o quadro, demonstrando que, ao mesmo tempo em que os esquerdistas, na verdade, não lutam pelos oprimidos, é possível demonstrar que a direita pode fazer mais pelos oprimidos do que a esquerda. Quem é de direita pode ter como sentido de vida lutar contra a tirania e a favor da liberdade individual, a qual seria eliminada com o estabelecimento do totalitarismo da esquerda. A regra é clara. Sem um sentido claro para a luta, não vale a pena sequer começar, pois não haverá motivação para ações que causem revoluções. Este é outro ponto em que preciso fazer um esclarecimento antes de prosseguir. O termo revolução, no contexto dos esquerdistas, é uma busca para um paraíso, ao passo que a direita deve utilizar o termo de uma maneira diferente. Um país que aumenta seus impostos de 10% a 30% está fazendo uma revolução de esquerda, pois o Estado está sendo inchado.
Mas um programa seríssimo de austeridade que reduza os impostos a níveis baixos também é uma revolução. O movimento Tea Party, ocorrido em 16 de dezembro de 1773 em Boston, no qual colonos atiraram várias cargas de chá ao mar, era um protesto revolucionário contra o aumento de impostos. Diante disso, pode-se utilizar o material de Alinsky, com as devidas adaptações, especialmente quanto ao capítulo 2, cuja análise será publicada nos próximos dias, para qualquer causa revolucionária, seja ela utópica ou não. Os esquerdistas gostam de dourar a pílula com utopias, mas quem é da direita não. Aliás, apresenta o seu material da seguinte forma, aspas, neste livro eu proponho certas observações gerais, proposições e conceitos do ciclo de ação e reação das revoluções. As técnicas aqui são utilizadas para ações revolucionárias. Alinsky, não raro, entra em contradição, não quando apresenta suas técnicas, mas sim quando define a si próprio. Por exemplo, ele diz que, abre aspas, detesta e teme o dogma. Entretanto, diz que o lema dos pais fundadores, pelo bem-estar social, o qual é um dogma, é definido por ele. Ele reconhece, páginas à frente, que sua crença no ser humano pode ser um dogma, o qual entraria em contradição com sua rejeição aos dogmas. Em relação a isso, declara, abre aspas, tudo bem, o ser humano é contraditório em essência, o que nos leva à seguinte constatação. No jogo político, o dogma é algo que o outro tem. Sendo o que o outro tem um dogma, significa que a posição do outro é condenável por não ter sido questionada o suficiente. O inverso deve ser aplicado às próprias crenças, que não serão afirmadas como dogmas, mas sim como ideias passíveis de correção contínua. Não faz diferença se eles são dogmas imutáveis ou não. O que importa é como elas são transmitidas. Assim, sendo que suas ideias são declaradas como, aspas, passíveis de mudança, o público o perceberá como mais tolerante e menos inflexível. Por isso, não se deve declarar nenhuma crença particular como imutável, mas suscetível à mudança. Esta é uma das primeiras lições ensinadas por Alinsky. Aspas, dogma é algo que pertence ao seu oponente, jamais a você. O lema central de Alinsky é o pragmatismo, e para ele as ações devem ser focadas em resultados. Ele afirma, aspas, eu espero que estas páginas contribuam para a educação dos radicais de hoje e para a conversão de paixões quentes, emocionais e impulsivas atuais, que são impotentes e frustrantes em ações que sejam calculadas, focadas e efetivas. Ele cita o caso de centenas de advogados que foram protestar contra a prisão de 4 deles pelo juiz Hoffman. Ao redor do fórum se reuniram vários militantes, um grupo de estudantes radicais e panteras negras, junto a uma multidão de advogados. Eis que surge o juiz Campbell, avisando que se a baderna não fosse interrompida, prisões começariam a ocorrer. Um dos manifestantes gritou, "Foda-se, Campbell!". Após um silêncio tenso, os manifestantes abandonaram o local. Vejam como Alinsky avalia o ocorrido, relatado por Jason Epstein em 1970. Os advogados militantes jogaram por terra uma maravilhosa oportunidade de criar uma questão em nível nacional. Ali parecia haver duas escolhas, ambas capazes de criar pressão sobre o juiz e manter a questão sob discussão. Um dos advogados poderia ter caminhado junto ao juiz Campbell, após a voz solitária ter gritado "Foda-se, Campbell!" e afirmado que os advogados não davam apoio a obscenidades pessoais, mas mesmo assim eles não iriam abandonar o local. Ou então que todos os advogados juntos começassem a gritar "Foda-se, Campbell!". Eles não fizeram nenhum dos dois. Ao invés disso, deixaram a iniciativa passar deles para o juiz e, em consequência, não conseguiram nada. Ele diz que os radicais devem ser resilientes, adaptáveis às circunstâncias políticas, móveis e sensíveis o suficiente ao processo de ação e reação para evitar serem capturados por suas próprias táticas e forças a caminhar por uma estrada que não escolheram. Em resumo,
Os radicais devem ter um controle sobre o fluxo de eventos. Em nome disso, Alinsky defende uma ciência da revolução. Preparando seu eleitor, ele avisa que todas as sociedades desencorajam e penalizam ideias e críticos que ameaçam o status quo vigente. Deve-se notar que status quo vigente pode ser descrito também como status quo esquerdista, em todo o Ocidente que hoje paga impostos absurdos. Tolera a criminalidade e permite que alguns esquerdistas ainda consigam implantar ditaduras, como ocorre na Argentina e na Venezuela. Por isso, o desafio ao status quo, como já afirmado antes, não é prioridade de esquerdistas, na verdade é o oposto. Hoje em dia, o status quo é esquerdista, portanto, as regras de Alinsky hoje devem ser mais úteis a quem está na direita do que na esquerda. Alinsky entende que, por causa da Guerra Fria, a luta entre esquerda versus direita ficou conhecida como uma luta dos conservadores contra o marxismo. Segundo ele, isso criou a noção de que, aspas, a revolução dos que não têm induz um medo paranoico na população. Mas o mesmo pode ser dito da noção de que a revolução de direitistas, como os de Tea Party atual, gera um medo paranoico na esquerda. Diz ele, aspas, nós aceitamos uma revolução se é garantido que esteja do nosso lado, e mesmo quando percebemos que a revolução é inevitável. Em tese, portanto, aspas, revoluções são coisas a serem evitadas, pela maioria. Em relação ao marxismo, ele afirma, nós, os esquerdistas em geral, permitimos que uma situação suicida se desdobrasse quando o comunismo e revolução se tornaram um só. Por isso, o autor defende que todas as suas páginas são comprometidas a dividir este átomo político, separando esta identificação exclusiva do comunismo com revolução. Diante disso, afirma, esta é a razão principal pela qual eu forneço um manual revolucionário que não está sedimentado nos moldes comunistas ou capitalistas, mas como um manual para os que não têm do mundo, independente da cor de sua pele ou sua preferência política. Meu objetivo aqui é sugerir como se organizar para obter poder, como obtê-lo e como utilizá-lo. Em uma adaptação, devemos também seguir Alinsky no que diz respeito a algumas separações, evitando que o termo revolução fique apenas associado aos esquerdistas. Outro ponto, seguindo ainda a ideia de Alinsky, deveria ser separar o anti-esquerdismo do conservadorismo do tipo cristão, o que significa que conservadores cristãos e conservadores ateus devem lutar pelo mesmo fim de atacar o esquerdismo, mas um não pode ser identificado como o outro. Se a associação com o marxismo torna um esquerdista facilmente atacável, a associação direta com o cristianismo faz o mesmo em relação a um conservador de direita. Note que isso não é ser contra o cristianismo, mas simplesmente evitar a associação, mostrando que o conservadorismo de direita pode existir com uma identidade particular que transcenda o cristianismo. Eis uma parte importante. A revolução sempre avançou como uma lança ideológica, assim como o status quo escreveu sua ideologia sobre o estudo. Tudo na vida é partidário, não há objetividade desapaixonada. A ideologia revolucionária não se limita a uma fórmula específica limitada, é uma série de princípios gerais, enraizados na declaração feita por Lincoln em 19 de maio de 1856, aspas, não vos enganeis, revoluções não voltam atrás. Mesmo que alguém da direita se incomode com Alinsky, não dá para deixar de conhecer o realismo desta declaração. Sim, é fato que não existe objetividade desapaixonada e que tudo na vida é partidário. Um exemplo pode ser a questão da causa gay. Muitos pais conservadores de direita se incomodam com o fato dos gaysistas tentarem impor sua bandeira aos seus filhos, impondo o casamento gay como algo normativo. Qualquer questão da vida humana é politizável, portanto, neutralidade não existe. Sendo que revoluções podem ser feitas por ambos os lados. Se o status quo é esquerdista, como atualmente, ser da direita é mais revolucionário do que ser de esquerda hoje em dia. Ou seja, o jogo virou.
O conhecimento dos princípios gerais de revoluções devem pertencer a ambos os lados da contenda.